Olá, aqui é Beth Gravina para mais uma leitura do livro Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental, de Thomas E. Woods Jr., editora Quadrante. Capítulo 2. Uma luz nas trevas. Idade das Trevas. A expressão Idade das Trevas chegou a ser aplicada a todo o milênio que transcorreu entre o fim da Antiguidade e o Renascimento. No entanto, tem crescido muito o reconhecimento das realizações da Alta Idade Média entre os séculos 6 e 10. E, em consequência, como comenta David Knowles, os historiadores têm empurrado cada vez mais para trás essa duvidosa distinção, excluindo dela os séculos 8, 9 e 10. Quanto aos séculos 6 e 7, porém, restam poucas dúvidas de que foram marcados por um retrocesso cultural e intelectual, como se pode observar na educação, na produção literária e em outros âmbitos semelhantes. Terá sido culpa da Igreja? Já há décadas, o historiador Will Durant, um agnóstico, defendeu a Igreja dessa acusação, atribuindo a causa do declínio não a ela, que fez de tudo para impedi-lo, mas às invasões bárbaras do fim da Antiguidade. A principal causa do retrocesso cultural, explica Durant, não foi o cristianismo, mas a invasão bárbara, não a religião, mas a guerra. Os aluviões humanos arruinaram ou empobreceram cidades, mosteiros, bibliotecas, escolas, e tornaram impossível a vida dos estudantes e dos cientistas, mas a ruína talvez fosse muito maior se a Igreja não tivesse mantido uma certa ordem em uma civilização que se desintegrava. Por volta dos fins do século II, a balbúrdia de tribos germânicas que se deslocavam da Europa Central para o Ocidente, no que se chamou Völkerwanderung, a migração dos povos, começou a pressionar as fronteiras romanas no Reno e no Danúbio. Nos séculos seguintes, como os generais romanos se dedicavam a fazer e desfazer imperadores, ao invés de protegerem as fronteiras, os bárbaros começaram a infiltrar-se através dos vazios abertos nas defesas do Império. Essas invasões apressaram o colapso de Roma e puseram a Igreja diante de um desafio sem precedentes. O impacto das incursões bárbaras sobre o Império Romano variou de acordo com cada tribo germânica. Os godos, que tinham sido autorizados a estabelecer-se dentro das fronteiras do Império em 376, mas se revoltaram contra as autoridades imperiais em 378, não eram hostis aos romanos, antes respeitavam e admiravam Roma e a cultura clássica. Alarico, o general godo, que viria a saquear Roma em 410, depois de tomar Atenas, dedicou-se a explorar a famosa cidade, a admirar os seus monumentos, assistir ao teatro e a ouvir a leitura do Timeu de Platão. Já os vândalos nutriam uma inimizade implacável por tudo o que não fosse germânico. Saquearam a cidade de Roma em meados do século V e depois conquistaram o norte da África, instaurando ali uma autêntica política de genocídio. Quando a divisão do Império Romano do Ocidente, em uma colcha de retalhos de reinos bárbaros, passou a ser um fato consumado e a ordem política quase desapareceu, bispos, sacerdotes e religiosos lançaram-se a restabelecer sobre as ruínas os alicerces da civilização. O homem que consideramos o pai da Europa, Carlos Magno, embora não estivesse completamente livre de resquícios bárbaros, estava ao menos tão persuadido da beleza, verdade e superioridade da religião católica que fez todo o possível para construir sobre ela a nova Europa pós-imperial. A conversão dos primeiros bárbaros. Os bárbaros que tomaram o império eram povos rurais ou nômades, de língua germânica, sem literatura escrita e com pouca organização política, afora a lealdade a um chefe. De acordo com algumas teorias etimológicas, romanos e gregos, ao ouvirem as línguas desses povos, só entendiam bar, e por isso os apelidaram de barbari.
Na sua maioria eram também guerreiros e sua ferocidade chocava os romanos já cristianizados. No dizer de Christopher Dawson, a Igreja já teve que incumbir-se da tarefa de introduzir a lei do Evangelho e a ética do Sermão da Montanha entre povos que consideravam o homicídio como a mais honrosa das ocupações e a vingança como sinônimo de justiça. Quando os visigodos saquearam Roma em 410, São Jerônimo, que se encontrava em Belém, manifestou-se profundamente triste e chocado. Um terrível rumor chega do Ocidente. Roma está cercada. Os cidadãos salvam a vida a troco de ouro, mas depois de espoliados, voltam a ser sitiados e perdem a vida depois de terem perdido as riquezas. Não consigo continuar. Os soluços interrompem o meu ditado. Ao amanuense que escreve a carta. Foi tomada a cidade que tomou o mundo inteiro. E Santo Oriêncio, bispo de Alte, escreveu na primeira década do século V sobre a invasão da Gália pelos francos. Vede como a morte se abateu de repente sobre o mundo inteiro, quantas pessoas foram ceifadas pela violência da guerra. Nem as densas e selvagens florestas, nem as altas montanhas, nem os rios que se lançam impetuosamente pelas corredeiras, nem as fortalezas nas remotas alturas, nem as cidades protegidas pelas suas muralhas, nem os confins do mar, nem a triste solidão do deserto, nem os buracos abertos no chão, nem as cavernas sob os íngremes rochedos conseguiram escapar aos ataques bárbaros. Os francos que se instalaram na Gália, a atual França, eram os mais numerosos desses povos. Ao contrário da maior parte das tribos vizinhas, não se tinham convertido ao arianismo, a heresia que negava a divindade de Cristo, reduzindo-o a um espírito superior ou primeira criatura de Deus. E por isso pareciam mais inclinados a receber a fé. Além disso, os galo-romanos cristãos ainda constituíam a imensa maioria dos seus súditos. Assim, quando Clovis, cerca de 466 a 511, se tornou rei dos francos, em 481, os bispos gauleses vislumbraram a sua oportunidade. São Remídio, bispo de Reims, escreveu uma carta de congratulações ao novo rei, lembrando-lhe como seria benéfico se colaborasse e cooperasse com o episcopado. Manifesta deferência para com os seus bispos, recorrendo sempre a eles em busca de conselho. E se estiveres em harmonia com eles, a tua terra prosperará. Efetivamente, sob o seu reinado, os gauleses foram equiparados aos seus conquistadores germânicos quanto a direitos e deveres, ao contrário do que aconteceu nos demais reinos bárbaros. Alguns historiadores conjecturaram que o casamento de Clovis com a bela, piedosa e católica Clotilde teria sido inspirado e arranjado pelos bispos, visando converter à fé o seu régio esposo. Embora as considerações políticas tivessem certamente desempenhado seu papel, Clovis parece ter tido uma conversão genuína, motivado pelo que ouviu sobre a vida de Cristo. Conta-se que, quando lhe relataram a crucifixão, teria exclamado: "Ah, se eu tivesse estado ali com os meus francos!" Tardou uns 3 a 4 anos, mas finalmente recebeu o batismo, provavelmente em 496. Segundo São Gregório de Tours, o bispo São Remídio teria-lhe dito, antes de batizá-lo: "Abaixa a cabeça, ó Sincâmbrio, adora o que queimaste e queima o que adoraste." Ainda haviam de passar outros 400 anos até que todos os povos bárbaros da Europa Ocidental se convertessem, mas era um início auspicioso. Santo Avito, um destacado bispo gaulês, reconheceu a importância da conversão de Clovis quando lhe disse: "Graças a ti, este canto do mundo resplandece com grande fulgor e a luz de uma nova estrela cintila no ocidente. Ao escolheres para ti mesmo, escolheste para todos. A tua fé é a nossa vitória." Como os povos bárbaros se identificavam fortemente com os seus reis, em geral bastava que o monarca se convertesse para que todo o povo o seguisse. Esse processo, no entanto, nem sempre se implantava facilmente, nem era homogêneo. Nos séculos seguintes, os sacerdotes católicos francos celebravam a missa para os seus,
mas continuavam a oferecer também sacrifícios aos antigos deuses da natureza. Não bastava, pois, converter nominalmente os bárbaros. A Igreja teve que continuar a guiá-los, tanto para garantir que a conversão se consolidasse, como para assegurar que a fé começasse a transformar-lhes o modo de vida e as instituições. A linhagem dos reis merovingios, a qual pertencia a Clovis, perdeu seu vigor ao longo dos séculos VI e VII. Eram governantes incompetentes e, além disso, lutavam ferozmente entre si. Não era incomum que queimassem vivos os membros de famílias rivais. No transcorrer de suas lutas pelo poder, muitas vezes concediam aos aristocratas francos poder e territórios em troca de apoio e, em consequência, enfraqueciam-se cada vez mais. O historiador Norman Cantor chegou a descrevê-los na sua última fase como um conjunto de mulheres, crianças e débeis mentais. Infelizmente, a degenerência dos merovingios afetou também a Igreja. No século VII, os sacerdotes francos, infectados pela depravação e imoralidade, foram caindo numa situação cada vez mais desesperadora. O estado do episcopado não era muito melhor, pois os homens competiam entre si para assumir o controle dos bispados, que para eles representavam unicamente poder secular e riqueza. A Igreja Franca só seria reformada por missionários irlandeses e anglo-saxões, que por sua vez tinham recebido a fé católica do continente. Apesar de tudo, no século VIII, o papado recorreu aos francos em busca de proteção e de uma aliança que permitisse restaurar a civilização cristã. A Igreja tinha desfrutado de um relacionamento especial com os últimos imperadores romanos e, após o colapso do Império Romano do Ocidente, mantivera esse bom relacionamento com a única reminiscência da autoridade romana que passara a ser o imperador do Oriente em Constantinopla. Mas no século VII, o Império do Oriente, que nunca chegou a ser conquistado pelos bárbaros germânicos, vinha lutando pela sua própria sobrevivência contra os árabes e os persas, e deixara de poder oferecer à Igreja uma proteção eficaz. Pior ainda, os basileus bizantinos julgavam-se no dever de interferir constantemente na vida da Igreja em áreas que estavam claramente fora da competência do Estado. Assim, alguns eclesiásticos acharam que tinha chegado o momento de procurar ajuda em outro lugar.